O tema foi julgado no plenário virtual em sessão encerrada na última sexta-feira, dia 14. Ao final, foram rejeitados recursos protocolados pela Defensoria Pública de São Paulo para esclarecer o resultado do julgamento que foi finalizado em julho do ano passado, fixando a quantidade de 40 gramas para diferenciar usuários de traficantes. O embargo de declaração é um recurso que não tem o poder de modificar aquela decisão, mas ele tem apenas a finalidade de esclarecer alguma questão omissa ou obscura. E aí foi questionado, por exemplo, se essa decisão do STF abarcaria outros tipos de entorpecentes. Por exemplo, o haxixe e o skunk, que são substâncias que têm um poder psicoativo maior de THC, e isso foi esclarecido pelos ministros, que na verdade o que estava sendo discutido, que foi determinado na decisão anterior, é a respeito da droga que foi apreendida, que era a maconha, que era a cannabis sativa, comum, vamos assim dizer. Então, esse foi um dos pontos e o STF apenas esclareceu esses pontos omissos, que eles entenderam que não eram omissos, e na verdade, essa decisão não vai ser modificada. A decisão do Supremo não legaliza o porte de maconha, que continua sendo ilícito, ou seja, permanece proibido o ato de fumar a droga em local público. A Lei 11.343 de 2006, que trata do tráfico de drogas no artigo 33 e do uso de entorpecentes no 28, elas são praticamente sinônimas. Se você observar, não tem quase nada de diferença. Então, eu acredito que o STF não seria da competência dele, mas ele, utilizando desse recurso extraordinário, firmou um parâmetro para que seja diferenciado o usuário do traficante. A pessoa, no caso, o usuário de substâncias entorpecentes, de maconha especificamente, ele não poderá ter uma pena privativa de liberdade nem prestação de serviço para a comunidade. Na verdade, quais são as duas, o que poderia sofrer administrativamente? Seria uma pena de advertência e comparecimento obrigatório em cursos que informam sobre os malefícios do uso da droga. O usuário ainda pode ser considerado traficante, mesmo com quantidades pequenas da substância, se as autoridades encontrarem indícios de comercialização da droga, como balanças e anotações contábeis. Ela é pega pela polícia com uma balança de precisão, com dinheiro trocado, que houvesse denúncias anteriores de prática de tráfico de ilícito de entorpecentes. Ela poderia ser tranquilamente presa em flagrante delito por tráfico ilícito e não por uso, mesmo tendo uma quantidade até 40 gramas. E da mesma forma, uma pessoa que estivesse com uma quantidade superior, por exemplo, 100 gramas é superior ao que foi determinado, o juiz, a autoridade policial no caso, lá na delegacia, verificando que não havia qualquer outro elemento que indicasse a traficância, ele poderia também, no caso, não autuá-lo por tráfico de drogas e sim por uso de entorpecentes. A pessoa assinaria ali um termo e seria imediatamente liberado.